Bom dia a todos os irmãos. Estamos iniciando mais uma vez a nossa aula da Escola Dominical aqui na Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Neste início de ano, nós vamos estudar como tema da nossa Escola Dominical a vida de personagens bíblicos, Vendo alguns destes personagens bíblicos, vidas que inspiram, vidas que são exemplos de dedicação na carreira cristã, são exemplos para todos nós. E vamos fazer hoje o estudo a respeito de Abraão, fazendo algumas considerações sobre a vida de Abraão, que é considerado o pai da fé. O texto que nós vamos utilizar para esse estudo na nossa aula é Hebreus capítulo 11, versos 8 a 22, que nós vamos ler mais à frente. Damos início então a essa aula de escola dominical com uma breve oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui em aula na escola dominical. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha conceder a Tua iluminação a todos nós, a quem vai transmitir esta palavra, a todos os ouvintes, para que possa compreender a Sua palavra, e que o Senhor esteja com a Tua igreja no dia de hoje, abençoando-a em todas as suas atividades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer algumas considerações sobre Abraão, considerado o pai da fé. Pai da fé não só da religião cristã, mas pai da fé das três religiões monoteístas, que são, além do cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E para a gente poder contextualizar a vida de Abraão, eu começo contando uma história que se passou no século XX. A história de um homem que vivia lá no Iraque, era um médico, vivia no Iraque, lá ao sul da capital, ao sul de Bagdá. Era médico, por uma coincidência, o seu nome era Ibrahim. Ibrahim no árabe é o próprio Abraão. E este médico lá nos anos 70 teve que sair do Iraque e ir para um outro país por causa de problemas políticos e perseguições políticas ali que havia no local em que ele vivia. Começava ali naquela época, nos anos 70, uma ditadura ali no Iraque. E Ibrahim, não tendo condições de sendo médico, fazer o seu trabalho, então, junto com a sua esposa, emigra para a França e vai viver, consegue chegar até Paris e vai viver ali em Paris. Naquela época não havia aquelas questões de xenofobia, aquele medo do estrangeiro como há hoje. Então ele conseguiu chegar ali na sociedade francesa e se instalar ali, teve o seu título de medicina reconhecido e conseguiu durante certo tempo exercer a sua profissão na cidade de Paris. Ali ele viveu com a sua esposa, teve filhos e ele educou esses filhos junto na religião que ele seguia. Ele era de religião islamita, seguindo a Maomé, e ele então passou aos seus filhos todos aqueles ensinamentos que ele havia aprendido, que ele havia recebido lá dos seus familiares, do livro sagrado do Alcorão. E nos anos 70, Ibrahim viveu ali em Paris, exerceu a medicina de uma forma atendendo a pessoas populares e guiou todos os seus passos, a sua vida, a sua ética profissional pelos ensinamentos religiosos. Passou essa educação religiosa, essa educação de ética para os seus filhos. Seus filhos cresceram ali na França, tornaram-se depois cidadãos franceses, também se casaram ali, tiveram filhos, os netos de Ibrahim. E quando Ibrahim chega no final da vida, no final de sua vida, ele analisa toda a sua trajetória e ele conta então a sua história para os seus filhos, dizendo que ele foi obrigado a sair ali do Iraque, ele emigrou para uma terra estranha, ele nunca mais voltou ali na terra de seu nascimento, e ele conseguiu educar os seus filhos na fé, e ele viu que os filhos seguiram também os seus princípios religiosos e os seus princípios éticos, e todos estes filhos, a vida de Ibrahim, da sua família, foi uma vida pautada pela ética, pelos bons costumes, pela dedicação à causa religiosa
em que ele acreditava, e ele dizia para os filhos que a grande herança que ele havia passado a eles era esta separação entre aquilo que a sociedade fazia, que era o profano, né, que era aquilo que era contaminado pelo pecado, por coisas más, pelo mal, e a vida dos filhos que conseguiam nortear os seus caminhos, então, pelos ensinamentos de fé e pelos ensinamentos religiosos. E Ibrahim, então, o médico, dizia lá que ele se inspirava naquilo que o livro sagrado que ele havia estudado, que era o Alcorão, ele se inspirava na figura de Abraão. Abraão, o pai da fé dos cristãos, dos judeus, dos islâmicos, também é contado a sua história, e contado quase que da mesma forma que está no Velho Testamento, é contado lá no livro islâmico, no Alcorão. Abraão estava lá no sul do Iraque também, no sul ali de Bagdá, na região onde era ocupada pelos caldeus, e Abraão então foi chamado, recebeu um chamado para sair da sua terra, para deixar lá a sua família, os seus familiares, e ir para uma outra terra, para um outro lugar onde ele pudesse praticar a sua fé. Ele tinha uma fé num Deus, era um Deus verdadeiro, era um Deus que não se manifestava através de imagens. Era um Deus abstrato, mas um Deus que falava com ele podia ouvir, ele podia sentir Deus conversando com ele. No livro aqui do Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, o livro começa: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele recebeu aquela ordem de Deus, aquele chamado de Deus: deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, vai para uma nova terra. E ele teve que deixar então a terra que ele vivia, porque não tinha condições ali, condições sociais, econômicas daquela época, de viver ali. Havia ali um contexto de falsas crenças, de falsas religiões, de crenças no politeísmo, religiões que adoravam a ídolos, que faziam imagens, e Abraão se sentia então incomodado com essa situação toda, e pega então sua esposa, alguns dos seus parentes, e sai então daquela região do Iraque, e começa subindo ali pelo rio Eufrates, e vai então chegar até a terra de Canaã, né? A terra de Canaã, onde ele vai descer então, chegando ali pela costa. Ele chega primeiramente em Siquém fica bem no centro ali da terra de Canaã, e vai descendo então, e Deus vai conversando com ele e dando orientação a ele. Ele vai até o sul de Jerusalém e se estabelece ali primeiramente em Hebrom. Ele recebe esse chamado divino, e ele está disponível para emigrar, para sair ali da onde ele vivia, para começar uma nova vida, longe de seu país, longe de seus familiares, acreditando naquela promessa que Deus havia lhe dito, de que ele seria abençoado, de que ele iria receber uma nova terra em herança, e que iria ter muitos descendentes. Neste chamado, nesta primeira missão dada a Abraão, ao chamado para que, pela fé, acreditando em Deus, ele possa então deixar seus familiares e ir por esta terra nova. Mas o texto continua: ele ouviu o chamado, né? Ele obedeceu a esse chamado então de Deus, indo para este novo lugar. E no versículo 9 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé ele peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas, assim como aconteceu com Isaque e Jacó, que eram herdeiros da mesma promessa. Ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão, então, conforme é narrado lá na sua história que está no livro do Gênesis no capítulo 12 em diante até o capítulo 25, vai dar todo um panorama da vida de Abraão. E Abraão, após este chamado, vai fazer a sua peregrinação. Ele chega em Hebrom, ele volta para Siquém, ele visita aquelas cidades da redondeza,
e na nova terra que ele está, né, exilado lá do Iraque, da onde ele habitava, ele tem que lutar contra reis, lutar contra o mal que muitas vezes está ali em volta, nos primitivos habitantes ali da região de Canaã, e ele tem que construir então, lutar pela sua vida, trabalhar e construir então a sua nova carreira, a sua vida, sempre em peregrinação. E uma das características de Abraão é que onde ele é chamado, ele vai então ser aquela pessoa que é um conciliador, conciliando aquelas situações de conflito, né, aqueles reis, aqueles estados, né, aquelas cidades-estado que estavam em conflito, procurando dar o seu testemunho de fé, fazendo ali a sua peregrinação. Ali nessa região, na terra prometida, na região de Hebrom, ele recebe depois a confirmação da promessa. Após o capítulo 12, que é o capítulo 12 do livro de Gênesis, que é a chamada de Abraão, no capítulo 15 nós temos Deus novamente reafirmando a sua promessa a Abraão. E diz lá no capítulo 15 que em Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A sua descendência será numerosa como a areia do mar. E Deus então estabelece uma nova aliança, uma aliança com Abraão, aliança abraâmica, para que fosse concretizada esta promessa, né, para que fosse dada uma garantia de que aquela palavra de Deus, aquela palavra dada a Abraão, iria se concretizar. Tudo isso ali no capítulo 15. Mas Abraão, já idoso, né, já com mais de 75 anos de idade, ele tem pressa nesta promessa. E nessa pressa, vendo que ele não tinha filhos, ele, junto com a sua esposa, que era Sara, ele acaba chamando uma serva deles, que era Agar, né? E Agar vai gerar, então, vai ter o primeiro filho com Abraão. Era um costume da época, costume utilizado ali, caso o patriarca, caso alguém que era chefe de um clã não pudesse ter descendentes. Abraão, então, adiantando-se a Deus, adiantando-se à promessa, vai gerar um filho junto com a sua serva, que era Agar. E mais tarde, esta serva, dada aos conflitos ali, conflitos familiares, vai acabar sendo expulsa, né, expulsa ali do local em que Abraão estava, em que Abraão habitava. E ela então vai ter o filho, vai ter o primeiro filho de Abraão, narrado, que é Ismael, e vai ter que deixar aquela casa e deixar aquele lar. Ali acontece que quando Agar está sozinha no deserto, expulsa da sua casa, ela recebe de novo uma visão de Deus, ela mesma sendo serva de Abraão, né, numa posição social inferior, acaba recebendo uma visão, um chamado divino. E há uma promessa que é feita a Agar também, que ela também seria abençoada, ela não iria ficar sozinha e morrer sozinha no deserto. Do seu filho também haveria um outro povo e haveria uma numerosa descendência, uma numerosa, um bom número, um grande número de pessoas dando origem a um outro povo. Deus não só chama Abraão e guia os seus passos de Abraão, mas naquele momento crucial que havia ali, em que Agar havia sido expulsa, ela que tinha uma posição inferior, uma posição subalterna diante ali de todos os familiares, também é procurada por Deus. Então ela diz lá no texto de Gênesis que Deus ouve as nossas orações. Por isso o nome do filho dela, Ismael. Deus ouve, Deus ouviu o meu clamor, e Deus vê a minha aflição. Deus é o El Roi, aquele que vê a minha aflição e pode me atender e pode me ajudar. Aquela promessa dada então por Deus a Abraão vai se cumprir mais à frente, vai se cumprir através do seu filho Isaque. Sua esposa Sara, mesmo já idosa, vai gerar uma criança que é Isaque, que é o segundo patriarca,
e este é o filho da promessa, é o filho em que vai se haver toda a descendência de Abraão e dos filhos de Abraão. Mas nesse momento da história acontece depois de algum tempo, Isaac já é crescido, acontece um fato narrado lá no livro de Gênesis, capítulo 21, em que o Isaac, Deus vai fazer um teste com Abraão, e neste teste vai pedir que Abraão faça um sacrifício. E este sacrifício é o sacrifício do seu próprio filho, o filho da descendência, o filho que iria dar toda aquela descendência e concretizar a promessa dada a Abraão. E Abraão então pega seu filho, não compreendendo, né, aqueles motivos, não compreendendo o que estava acontecendo, mas confiando na palavra de Deus e confiando na promessa que Deus havia lhe dado. E vai subir então até um monte para fazer o sacrifício de Isaque. E no momento de fazer este sacrifício, Abraão então, no momento em que vai matar o seu filho, oferecendo este sacrifício, aparece um anjo que impede Abraão de concretizar este ato e mostra ali ao lado um carneiro, um animal, e ele vai então fazer o sacrifício deste carneiro em substituição à vida de Isaque. E Abraão então tem a certeza aí que Deus vai cumprir a sua promessa, vai cumprir a promessa de lhe dar a descendência, né, de confirmá-lo naquela terra, né, e vai abençoá-lo na sua posteridade. Tudo isso, né, esse ato de fé de Abraão faz com que ele vai ser chamado, vai ser conhecido como sendo o pai da fé. E este ato de obediência acaba também sendo ressaltado lá no outro livro, que é o livro da religião islâmica, no Alcorão, porque o Alcorão vai dizer então que mais importante que o próprio sacrifício, que o ato de fé de Abraão ao sacrificar o seu filho, era a sua obediência. A sua obediência veio antes do sacrifício, e o ato de obedecer foi o que fez com que Deus multiplicasse as bênçãos sobre Abraão e preservasse a Abraão. Então o texto aqui de Hebreus, o texto de Hebreus no capítulo 11, onde são citados os diversos heróis da fé, e cita também estes fatos da vida de Abraão, ele fala que Abraão ofereceu, né, pela fé, no versículo 17 do capítulo 11 do livro de Hebreus, fala: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho, o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, porque havia sido dito a ele: em Isaque será chamada a sua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Abraão estava disposto a realizar todo aquele sacrifício, né? Considerava que Deus poderia até ressuscitar a Isaque de entre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou depois a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Toda esta narrativa, toda essa história, então, comprova, então, mostra a dependência que Abraão tinha de Deus, mostra a força de sua fé, né? A força de sua fé, que era um escudo, que era uma proteção, né, para a sua vida. Deus estava para Abraão sobre todas as coisas. Tudo isso nos mostra esse conflito de Abraão saindo lá da região que ele vivia, na terra dos caldeus, no Iraque, né? Esta migração de Abraão na nova terra, Abraão no seu exílio, Abraão na sua peregrinação, né? As suas lutas, o sacrifício que ele faz, a comprovação de sua fé. Esta figura de Abraão é uma figura importante hoje nos tempos modernos. É uma figura importante na modernidade. A modernidade hoje, na história atual do mundo, lida, né, no início aqui do século XXI, lida com essas questões da migração,
questões de povos que são desterrados, famílias, indivíduos que são desterrados, que são obrigados a irem para outros países. E a gente vê muito isso lá naqueles conflitos do Oriente Médio, no Iraque, na Síria, em outros países, e aquela luta dos migrantes em tentar chegar à Europa, em atravessar o Mediterrâneo e ir para uma nova terra. São despossuídos, são pessoas que não têm nada, pessoas que não têm terra. Alguns ali naquele meio, né, conseguem, têm alguma cultura, têm alguma formação, mas tem que lutar novamente aonde chegam, se é que vão conseguir chegar a algum lugar, né, para poder sobreviver. E Deus, né, aqueles que têm fé, aqueles no meio de todos esses grupos, desses migrantes que têm fé, que têm a certeza, né, da existência de um Deus, ou que adoram o Deus verdadeiro, ou o verdadeiro Deus, são aqueles que estão assim preparados para passar por esta luta, né, para compreender tudo aquilo que está lhes acontecendo. E uma coisa que chama a atenção é que quando muitos desses migrantes estão chegando ali na região da Europa, não são bem recebidos, né? Existe lá uma discriminação muito grande, existe ali fronteiras que são fechadas e eles são excluídos de toda a cidadania de todo aquele lugar. Mas Deus é aquele que acolhe aquele que se dedica a Ele, acolhe o seu adorador, né? Acolhe os seus filhos. E no meio destes conflitos, mesmo quando a pessoa tem que ir até para um exílio, ser exilada, migrar de um lugar para outro no mundo todo, né? Nós recebemos até aqui no Brasil muitos migrantes de regiões da África, de regiões da América Latina, pessoas que chegam despossuídas. E a igreja precisa também hoje olhar para essas pessoas que não têm nada na sociedade e que são despossuídas, né, na sociedade. É preciso que haja, é preciso que não aconteça o medo daquele que é diferente, daquele que é estrangeiro, mas que todas essas pessoas sejam acolhidas na nova cultura, assim como aconteceu com Abraão e mais tarde com o povo de Deus. A palavra da Bíblia, a palavra bíblica, a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, os ensinos dos evangelhos e os ensinos de Jesus vão sempre de encontro àqueles que são desterrados, encontro àqueles que são despossuídos, encontro àqueles que estão sem teto, encontro àqueles que estão sem terra, encontro àqueles que precisam de necessidades, que têm necessidades especiais, necessidades de sobrevivência, que passam fome. A palavra de Deus sempre vai ao encontro dessas pessoas. A palavra de Deus sempre exorta a sua igreja e exorta a cada um de nós, né, para que nós compreendamos a estas pessoas, para que nós prestemos atenção a este sofrimento deste grupo de pessoas e deste povo, para que nós possamos ter a nossa palavra, a palavra do Evangelho, a palavra de evangelização, a palavra de cumprimento das promessas divinas feitas a todos nós. O Senhor Jesus Cristo, dando importância máxima a essa questão destes necessitados, utiliza este exemplo do estrangeiro, daquele que não tem nada, e isto lá quando ele faz um sermão, e o sermão é um sermão quase que no final da sua vida, um pouco antes da sua ressurreição. E ele vai falar então das últimas coisas, das coisas que estão para acontecer, e ele faz aquele sermão que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando ele fala a respeito do julgamento final e quando ele fala a respeito das últimas coisas. E nesse texto do capítulo 25 de Mateus, há 2 versículos que nos chamam a atenção e que nos fazem lembrar também dessa história de Abraão. O texto começa quando é dito que Jesus diz que quando vier o Filho do Homem, na sua majestade,
E todos os anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele vai separar aqueles que são do bem daqueles que são do mal. E ele começa então a demonstrar como que é feito essa separação. E ele separa algumas pessoas que ficam surpresas, porque foram separadas para o lado do bem, para o lado daqueles que estarão com Cristo, né? Ele diz: vinde a vocês que são benditos de meu Pai e entrai na posse do reino. E eles então se perguntam, como que nós podemos estar no seu reino? O que nós fizemos para estar no reino? Então Jesus diz: tive fome, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Aqui no verso número 35 do capítulo 25 de Mateus, ele usa uma palavra, forasteiros. Ele quer dizer, vocês eram estrangeiros, né? No original aqui que foi escrito este texto, ele está dizendo, xenos, vocês eram xenos, né? Eram estrangeiros, eram diferentes, eram de fora. Xenos é a mesma palavra que dá a nossa palavra xenofobia. A xenofobia que muitas vezes é praticado lá na Europa contra aqueles migrantes, aqueles que querem se chegar até ali, aqueles que estão em constante peregrinação pelo mundo, não tendo nada. Deus tem uma palavra, um acolhimento especial a estes xenos, a estas pessoas estrangeiras, a estas pessoas que não têm nada. E quando ele olha para o outro grupo de pessoas, aquelas pessoas que ele também separou, e aquela pessoa que não faz parte do mundo do bem, faz parte do mundo do mal, lá no verso, no final deste capítulo ele diz, quando eu precisava, vocês não me destes de comer, eu tive fome, vocês não me procurastes. No versículo 43 ele diz, sendo forasteiro, vocês não me hospedastes. O sentido original do texto é, sendo xenos, sendo de fora, sendo forasteiros, vocês não me acolheram, vocês praticaram a xenofobia. Este texto então ilustra bem, né, o projeto de Deus para a vida, o projeto de Deus para os povos, né, o projeto de Deus para a igreja hoje diante do mundo. A igreja tem a sua palavra de evangelização, palavra de assistência social, palavra a levar àqueles que não têm nada, palavra a levar àqueles que precisam do evangelho, palavra a ser acolhida àqueles que são totalmente despossuídos. A grande exortação de Deus é para que nós olhemos o pobre, olhemos o órfão, olhemos a viúva, olhemos aqueles que passam necessidade, que tenhamos uma palavra de compreensão, mesmo diante de todas as realidades e de todas as exigências, né, os conflitos sociais que existem. E a gente vê que esta chamada de Deus, este cuidado de Deus, começa ali no Velho Testamento, no livro do Gênesis, no livro do Êxodo com o seu povo. Quem vê lá no Êxodo, no capítulo 1, é narrado lá a história do povo, da escravidão no Egito. Ali no Egito, aquele povo de escravos, aquele povo que sofria, né, diante do faraó, era o povo que Deus vai acolher, era o povo que Deus vai chamar, era o povo que Deus vai levantar um profeta e que Deus vai propiciar a sua libertação. Libertação que começa ali, uma libertação política para que eles fossem constituídos um povo este que é objeto da eleição de Deus e que vem por todo o Velho Testamento, que vai chegar então na igreja cristã. Hoje os cristãos, eles são também como Abraão, eles estudam Abraão, que é o pai da fé, e se sentem também
como Abraão. Abraão é o nosso exemplo daquilo que acontece nas nossas vidas. Existe o chamado de Abraão, como existe o chamado do crente, o chamado do crente para fazer parte do povo de Deus e do mundo de Deus. Nós deixamos as coisas que estão no mundo, as coisas que nos afligem, as coisas que não nos ajudam, né, as coisas do mal, né, nós deixamos as religiões idólatras, nós deixamos as religiões, a fé politeísta, religiões politeístas, como existe hoje lá, permeada em toda a nossa sociedade, para seguir a carreira através da igreja, para seguir então a carreira cristã. Assim como Abraão migrou de uma região para outra, nós estamos no mundo como peregrinos, peregrinos no mundo na construção da nossa carreira cristã, aguardando a nossa entrada na Jerusalém celeste, aguardando a chamada divina, a chamada de Deus para estarmos com Ele nos céus. Somos chamados, somos forasteiros, e nesta luta diante dos percalços da sociedade, diante do mal que existe do mundo, nós oferecemos as nossas vidas, o nosso trabalho como sacrifício também, sacrifício de dedicação à causa de Deus, sacrifício de dedicação ao reino de Deus. Sacrifício que nós fazemos em prol de Cristo, em prol da vinda de Cristo e no estabelecimento do reino de Deus. A igreja, então, ela tem diante de si essa grande questão diante dos seus olhos para ver. Existe toda aí uma teologia das migrações, né? Uma teologia dos exilados que saem de um lugar e vão para um outro. E este povo não é para ser um povo, não é para ser cidadãos desprezados, mas são cidadãos que devem ser acolhidos, devem ser compreendidos, né? Devem ser ajudados, porque só assim a igreja vai lhes transmitir a sua palavra, vai lhe transmitir a sua fé. E nós vemos então aqui, neste capítulo número 11 do livro de Hebreus, então, esta reflexão que o escritor de Hebreus faz sobre a vida de Abraão e os ensinamentos, né, que eles nos transmite. Chama a questão estes verbos que ele usa nestes versículos. Abraão obedeceu ao seu chamado para sair da sua terra. Abraão peregrinou nas suas lutas e pelo seu caminho. E quando posto à prova, Abraão ofereceu. Obedeceu, peregrinou e ofereceu a sua vida, né? Lutando então, né, esperando contra toda a esperança, Abraão creu, e Abraão então foi justificado. É isso que Paulo, novamente, quando Paulo vai então analisar, né, pensar sobre todas estas questões, lá em Romanos, no seu capítulo 4, Paulo vai escrever então que todo este sacrifício de Abraão, toda esta vida de Abraão, o pai da fé, vai acabar fazendo com que haja a justificação de Abraão pela sua fé. Abraão foi justificado pela fé e isso foi dado a ele, foi considerado como justiça de Abraão. E os crentes então, através da fé, são justificados pela fé. Nós temos paz com Deus, diz o texto lá de Romanos, no capítulo 5. Nós nos tornamos herdeiros de Abraão, né? Herdeiros de Abraão, filhos de Abraão também, pela fé em Jesus Cristo, né? E pela fé a igreja pratica a sua caminhada. O interessante de todas essas considerações e dessa história toda também é que, se a gente analisar estas três religiões, né, as três religiões que são chamadas de religiões monoteístas, porque seguem o Deus verdadeiro, seguem um único Deus, a grande característica das três religiões monoteístas é que não há a figura de Deus, não há representação de Deus, não há a idolatria, não há a construção de ídolos, né? Não há imagens de ídolos, né? São aquele cumprimento daquelas instruções que estão lá nos 10
mandamentos: não fazeis para ti imagem de escultura, adorai ao único Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é um Deus que você não vê, mas é um Deus presente na igreja, um Deus presente na sinagoga, um Deus presente na mesquita, né? Esses 3 templos não há imagem nenhuma, não há ídolos, não há idolatria. E quando a gente estuda a história do mundo, a gente vê que na história das religiões, há as religiões monoteístas que tratam Deus desta forma. E o mundo que jaz no pecado, o mundo que jaz no maligno, é aquele mundo que pratica os cultos politeístas, né? Cultos de adoração a diversos deuses, cultos de idolatria, né? E a idolatria que se manifesta em imagens destes diversos deuses. As verdadeiras religiões, a verdadeira religião, ela está então ligada a esta prática monoteísta, a esta prática em que há a devoção a Deus, a compreensão, né, das questões da fé e da espiritualidade, e também o afastamento dos ídolos, o afastamento do mundo, o afastamento da idolatria. Que a gente possa então, se inspirando na pessoa de Abraão, na figura de Abraão, o pai da fé, e como filhos da fé, filhos de Abraão, construir, né, a nossa carreira cristã, praticar a nossa fé, contribuir para a vinda do reino de Deus e sustentar então a igreja. São essas as considerações então que eu deixo a cada um, que eu deixo a todos, né, na nossa meditação, né, no nosso estudo sobre a vida de Abraão, conforme narrado lá em Gênesis de 12 a 25, conforme narrado e conforme a reflexão de Paulo, que se encontra lá em Romanos no capítulo 4, que vai falar sobre Abraão, como também em Gálatas no capítulo 3, e as considerações aqui do autor de Hebreus no capítulo 11, quando então destaca, né, na vida de Abraão a sua obediência, obedeceu, peregrinou, ofereceu em sacrifício, dedicando toda a sua vida ao Senhor. Que Abraão, que a sua vida como pai da fé, nos inspire então na nossa caminhada cristã. Obrigado a todos pela atenção e um bom dia a todos.